Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, 9 de julho, sexta-feira, eu selecionei algumas notícias para trazer aqui no Notícias do Mundo de Segurança da Informação. E hoje, os destaques são os seguintes. Fornecedor vazou dados de clientes do Morgan Stanley. Cybercrime tem $1 milhão para comprar Zero Days. 38% das empresas brasileiras foram atacadas por ransomware no último ano. 93% recuperaram dados após ataque de ransomware no Brasil. E operações de grupos de ransomware agora contam com negociadores especializados. E eu começo com essa notícia, que fala de mais um vazamento de informações, e mais uma vez com o banco Morgan Stanley. Pela segunda vez, o banco Morgan Stanley foi envolvido num vazamento de dados. O banco informou o vazamento ao Departamento de Justiça do Estado de Montana, numa carta com data de 8 de junho. Segundo informa o banco, o incidente ocorreu nos servidores de um fornecedor chamado Guidehouse. Diz o comunicado do banco. Em 20 de maio de 2021, a Guidehouse, um fornecedor terceirizado usado pelo plano de ações do Morgan Stanley para apoiar o processo de transferência, informou ao Morgan que sofreu um incidente de segurança. O incidente envolve informações pessoais do participante do plano de ações que foram obtidas por um indivíduo não autorizado. Não houve violação de segurança de dados de nenhum aplicativo do Morgan Stanley. O incidente envolve arquivos que estavam em posse da Guidehouse, incluindo arquivos criptografados do Morgan Stanley. O plano de ações da Stanley envia regularmente um arquivo seguro para a Guidehouse com plano de ações de acionistas agendados para transferência e envolvem a Guidehouse para obter o contato atual e informações para esses participantes dos planos de ação antes do início do processo de venda. Embora os arquivos tenham sido criptografados, o indivíduo não autorizado foi capaz de obter a chave de descriptografia durante o incidente de segurança. O banco afirma na carta que foram obtidos ilegalmente os seguintes dados: nome, endereço, o último endereço conhecido, data de nascimento, número de segurança social e a razão social da empresa. Cybercrime tem $1 milhão para comprar Zero Days. A Siebel, empresa de monitoramento de ameaças com base nos Estados Unidos, informou em seu blog ter descoberto na Dark Web um, entre aspas, ator de ameaças que está disponibilizando em quase 30 bitcoins, o equivalente a $1 milhão, para a compra de Zero Days, vulnerabilidades desconhecidas que permitam ataques a sistemas. O valor está depositado na conta do ator, identificado como Integra, no fórum frequentado por cybercriminosos. Esse nick está presente no fórum desde 2012 e aparentemente tem grande reputação entre cybercriminosos. Segundo o post da Siebel, o cybercriminoso está disposto a comprar as seguintes coisas com o dinheiro depositado. Compra o melhor Trojan de acesso remoto, que ainda não foi sinalizado como malicioso por nenhum dos produtos de segurança. Compra métodos de inicialização não utilizados no Windows 10, como o malware Living Off the Land e se escondendo na técnica de evasão do registro. Compra o Zero Day Exploit para Remote Code Execution e escalonamento de privilégios locais. E as vulnerabilidades Zero Day permitem que os criminosos aproveitem os pontos cegos de segurança. E aí, pessoal, obviamente aqui um rápido parênteses, é importante que a gente pense em algumas estratégias, porque isso significa dizer que são vulnerabilidades conhecidas, ainda sem correção. Mas nós sabemos que existem algumas soluções de contorno, digamos assim, como virtual patchings ou ainda algumas outras ferramentas que podem ajudar. Então é muito importante estar atento a essas vulnerabilidades que ainda não têm correção
e principalmente saber se elas estão presentes nos nossos sistemas e ambientes. Isso pode se tornar um diferencial para que você ou a sua empresa não seja vítima num próximo ataque. 38% das empresas brasileiras foram atacadas por ransomware no último ano, revela pesquisa. A Sophos anunciou nesta quinta-feira, dia 8, os resultados de sua pesquisa global que mostra como o aumento dos desafios de segurança durante a pandemia ofereceram às equipes de TI uma grande oportunidade de desenvolver experiências em cibersegurança. A pesquisa é a segunda parte do estudo global, que traz ainda o aumento de ataques cibernéticos que impactou as habilidades de segurança de TI em todos os setores da indústria cobertos pela pesquisa, incluindo educação, 83%, varejo, 85% e saúde, 80%. O levantamento entrevistou 5.400 tomadores de decisão de TI de organizações de médio porte em 30 países da Europa, Américas, Ásia-Pacífico, Ásia Central, Oriente Médio e África. Entre os entrevistados, 200 são de empresas brasileiras. Quando perguntados se foram atingidos por algum ransomware nos últimos 12 meses, 38% responderam que sim, número que se assemelha bastante com a amostra global, 37%. Segundo André Carneiro, diretor da Sophos no Brasil, esses aumentos de ataques de ransomware podem ser corroborados pelo próprio crescimento do faturamento da empresa, que foi de 29% em relação ao ano anterior. Confira ainda alguns destaques encontrados nas duas edições da pesquisa. 64% das empresas brasileiras entrevistadas vivenciaram um aumento nos ataques cibernéticos durante o ano de 2020. 38% das empresas brasileiras afirmam que foram vítimas atingidas por algum ransomware em 2020. O Brasil foi o terceiro país no mundo a observar um maior aumento no número de ataques cibernéticos em 2020, cerca de 78%. Turquia ficou com o primeiro lugar, 82%, e Suécia com 80%. 53% das empresas brasileiras acham que os ataques estão atualmente muito avançados para que suas equipes de TI possam bloqueá-las sozinhas. E aí tem uma outra matéria, dessa vez também com um teor de certa forma positivo, que é complementar e também fruto dessa pesquisa. No Brasil, 93% recuperam dados após ataque de ransomware. Pode não parecer, mas as empresas brasileiras estão entre aquelas que mais recuperam seus dados após um ataque de ransomware. Ainda de acordo com a Sophos, o valor médio que as empresas do Brasil pagam aos cybercriminosos para a recuperação de seus dados após um ataque de ransomware é de $570 mil, em média, 2 milhões e 800 mil reais. Então aqui um rápido parênteses, pessoal. Quando vocês forem discutir sobre controles para mitigar o risco de um ataque de ransomware, é importante que vocês tenham esse tipo de dado para levar como potencial impacto. De quanto estamos falando? Bom, na média do Brasil, $570 mil ou, na conversão do dia de hoje, 2 milhões e 800 mil reais. Tá? Esse é o potencial impacto, ou provável potencial impacto financeiro, no caso de um ataque de ransomware. Tá? Voltando agora para a matéria, o custo total causado pelo impacto do ransomware é ainda maior, cerca de $800 mil, que na cotação de hoje gira em torno de 4 milhões de reais. Considerando, por exemplo, o tempo que o usuário ficou com o ambiente indisponível, restauração de backup, contratação de agentes para remediação, entre outros custos. Ou seja, além da questão de resgate, que vocês podem ver até pela matéria aqui que nós brasileiros temos um índice relativamente alto que paga o resgate, algo em torno de 22% dos ataques de ransomware, o brasileiro paga resgate, e a gente está falando de custos para restabelecer a situação de normalidade relacionada à disponibilidade dos dados, girando em torno de 2 milhões e 800 mil reais, e demais custos, incluindo este. E aí, claro, com o tempo de ambiente indisponível, restauração de backup, contratação de empresas para ajudar no processo de remediação,
aí circulando em torno de 4 milhões de reais. Dados interessantes e importantes para que vocês possam discutir nas suas empresas quando falarem de investimento necessário para a mitigação desse risco. Ok? Agora, uma notícia de certa forma bastante preocupante, porque no passado a gente, não muito distante, não lembro se essa semana ou semana passada, eu trouxe alguns debates que estavam acontecendo em alguns países, né? Inclusive com alguns estados proibindo o pagamento de resgates após ataque de ransomware, por entender que, de certa forma, isso financiava o crime, ajudava a fazer com que o crime se perpetuasse, valesse a pena, e ainda assim, né, mesmo mediante pagamento, sem muitas garantias, né, de que de fato todos os dados seriam restabelecidos, que o ataque não voltaria a acontecer, né, sendo que a gente já viu matérias informando que sim, né, depois de um ataque de ransomware, questão de 1, 2 semanas, a empresa volta a sofrer novas tentativas e por vezes volta a ser vítima de novos ataques. Então preste atenção nessa matéria. Operações de grupos de ransomware agora contam com negociadores especializados. Conforme os ataques de ransomware se tornaram mais sofisticados e presentes no cotidiano, os cybercriminosos envolvidos com eles estão aprimorando suas operações. Se antes uma ofensiva do tipo podia ser conduzida por uma pessoa, agora há toda uma série de atores especializados envolvidos em cada etapa do processo. E as figuras dos negociadores estão ganhando destaque entre elas. Um estudo conduzido pela Kela compara as atividades atuais dos grupos criminosos às ações mostradas nos filmes de série 11 Homens e um Segredo. Segundo a empresa, os negociadores são uma figura relativamente nova nesse cenário e têm como missão forçar as vítimas a pagar o quanto antes o resgate exigido, usando informações roubadas e ameaças para garantir que isso seja feito. Abre aspas, inicialmente a maioria dos operadores de ransomware se comunicava com as vítimas por um e-mail, mencionando na nota o valor do resgate. Conforme o ransomware como serviço cresceu e se tornou mais proeminente e parecido com o negócio, muitos atores começaram a estabelecer seus próprios portais, através de qual todas as comunicações são feitas, fecha aspas. Segundo o estudo, muitos grupos sequer possuem negociadores como parte central de sua estrutura, empregando muitos agentes externos para a função. A teoria daquela é que esse papel surgiu como consequência tanto de uma mudança de comportamento das vítimas, que passaram a contar com especialistas para lidar com as consequências de um ataque, quanto do fato de que muitos cybercriminosos não dominam o inglês e precisam de um falante nativo para negociar ações que envolvem grandes somas de dinheiro. Imagine, pessoal, é exatamente, né, o que a gente tanto fala. Né, o crime vai se especializando. Né, conforme eles vão obtendo lucros e entendendo que determinado tipo de ataque, determinado tipo de prática é muito vantajosa, eles investem para aprimorar os crimes. Enquanto nós, muitas vezes, né, deixamos de aprimorar nossos controles, deixamos de compartilhar informações com o ecossistema para que se mantenha mais seguro. Então, eu vejo aqui pontos muito preocupantes, tá? E se vocês quiserem, matérias muito interessantes de hoje, assim, realmente serviram de insumo para muitos debates, né, que eu tenho participado, muitas reuniões de estratégicas, né, voltadas a esses temas de ameaças externas, internas, etc. E eu vejo essas matérias aqui hoje de uma maneira bastante rica, né, com dados importantes. Então, se você tem interesse em ler alguma das matérias na íntegra, veja ali, né, na descrição do vídeo, eu compartilho todos os links. Beleza? Bom, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero, de fato, que você tenha gostado. E se gostou, curta essa postagem, compartilhe com outras pessoas, porque é dessa forma, compartilhando notícias, compartilhando boas práticas, compartilhando dados relacionados ao universo de segurança da informação, é que nós trazemos e fazemos a diferença, ampliando a cultura, né, de segurança da informação e cibersegurança. Mas se você, porventura, não gostou de alguma coisa, tem alguma crítica, tem alguma sugestão, faça comentários. Prometo que lerei todos os comentários
e faço questão de aprimorar cada vez mais o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Combinado, pessoal? Hoje é isso. Um forte abraço, ótimo final de semana e até a próxima.